Boa noite, está no ar mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. E para isso nós trouxemos, o nosso já advogado aqui. Sócio, né? Sócio, né, Rafael? Doutor Rafael Cimino Moreira Mota, que é advogado tanto aqui na comarca de São João del Rei quanto de Barbacena. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Leidiane. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar de volta. Bom, aqui no nosso programa nós sempre recebemos perguntas sobre pensões, aposentadorias, e geralmente essas perguntas não estavam dentro do tema. Então, atendendo a esses anseios dos nossos telespectadores, hoje nós vamos falar justamente sobre isso: pensões, aposentadorias, benefícios e demais benefícios previdenciários. Doutor Rafael, vamos começar falando sobre aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? Pois bem, a aposentadoria especial é aquela aposentadoria que é deferida a todo trabalhador que esteja exposto a agentes insalubres, penosos ou perigosos, certo? Dependendo do agente e da intensidade desse agente, o trabalhador vai se aposentar com 15 anos, 20 anos ou 25 anos de contribuição, certo? O que seriam os agentes insalubres, que são os mais comuns? Nós temos 3 tipos de agentes insalubres: os agentes físicos, químicos e biológicos. Os agentes biológicos, por si só, já se definem, que seriam bactérias ou vírus que poderiam causar eventuais riscos à integridade física e à saúde do trabalhador. Os agentes químicos seriam, por exemplo, ácidos ou poeiras químicas que poderiam também causar danos ao trabalhador. E os agentes físicos seriam, por exemplo, o calor, o frio, o ruído, que é o mais comum. Enfim, a pessoa que está exposta a esses agentes, ela então tem direito a se aposentar mais cedo. Uma aposentadoria que é deferida mais cedo do que a aposentadoria comum, a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Em tese, então, ela diminui em torno de 5 anos? Em tese, sim. Só que nós temos 3 tipos de aposentadoria especial, que é a primeira com 15 anos de contribuição, onde há uma gravidade muito grande dos agentes insalubres. Pode dar um exemplo? Olha, hoje em dia é muito difícil a gente achar algum agente que dê 15 anos de contribuição. Atividades em Minas? Em Minas, talvez, mas era muito comum antigamente com eletricitários. Alguns sim. eletricitários conseguiam com 15 anos. Depois da modificação da legislação, isso praticamente ficou impossível. Hoje, 90% das atividades insalubres estão concentradas nas aposentadorias com 25 anos de contribuição. É porque certo? Hoje em dia também tem esses EPIs, esses equipamentos de proteção individual, que reduzem esses riscos. Reduzem consideravelmente. Hoje a tecnologia de segurança do trabalho, a engenharia de segurança do trabalho tem evoluído muito no sentido de trazer um benefício maior para os trabalhadores e automaticamente isso vem refletindo em benefício previdenciário com maior tempo de contribuição, na verdade, que seria 25 anos de contribuição. Você falou a questão de expostos a agentes insalubres. E atividades que é tida como periculosas? Olha só, nós temos como atividades periculosas, exemplo, a atividade do vigilante armado, vigilante de banco, por exemplo. Ele está exposto, por exemplo, a algum assalto e, por estar portando arma de fogo, ele também ele traz um risco, tanto para a sua vida quanto para a vida de terceiros. Então, essa é chamada uma atividade perigosa. Certo? Isso não gera aposentadoria por invalidez? Não. Desculpa, a aposentadoria especial, doutor. Gera. São agentes penosos, insalubres ou perigosos. Então, a periculosidade está envolvida no caso do porte da arma de fogo. A atividade penosa, a gente pode sim entender, de certa forma, o trabalho em Minas como um trabalho penoso. Aquelas atividades, dependendo também da classificação, as atividades de mineração, dependendo muito das circunstâncias do caso, dos laudos técnicos, podem também ser caracterizadas como atividades penosas. Tudo, como eu disse, depende dos laudos técnicos de condições habituais ou ambientais do trabalho. Doutor, recentemente o STJ manifestou-se com relação à questão da atividade insalubre do ruído, Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa recente decisão do STJ. Tudo bem. Vamos primeiro contextualizar para depois a gente comentar a decisão. O ruído, como todos sabem, é um agente físico que, uma vez o trabalhador exposto a altos volumes de ruído, isso pode causar automaticamente uma perda auditiva e também
não tem como não falar, uma deficiência na integridade física da pessoa. Pois bem, nós temos 3 marcos regulatórios no que diz respeito a ruído, certo? Um marco de até 1997, um pós-97, entre 97 e 2003, e um pós-2003. Pois bem, até o ano de 1997, toda e qualquer atividade que era exercida em índices superiores a 80 decibéis eram consideradas insalubres. Ou seja, qualquer atividade abaixo de 80 era considerada salubre ou normal. Certo? Em 1997, houve uma mudança legislativa que estabeleceu esse índice para 90 decibéis, ou seja, houve um aumento no grau de tolerância. Certo? Essa norma de 90 decibéis durou de 1997 até 2003. Em 2003 veio um novo marco regulatório no sentido de reduzir essa intensidade para 85 decibéis. Ou seja, nós temos então um período de 80, um de 90 e um de 85. Certo? Bom, a partir desse marco regulatório de 85 decibéis em 2003, gerou o seguinte questionamento. Ora, se em 2003 nós tínhamos, com toda a tecnologia do momento, nós tínhamos 85 decibéis como limite aceitável, como limite máximo de tolerância a que o trabalhador poderia estar exposto no seu labor, na sua atividade habitual, é claro que 5 anos atrás, 6 anos atrás, no caso de 97, 85 decibéis também era era gravoso, também era danoso à atividade, à saúde, à integridade física do trabalhador. Então, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais estabeleceu a súmula 32, que então preconizou no sentido de que nós teríamos 80 decibéis até 1997, e de 1997 em diante nós teríamos 85 decibéis. Certo? Em outubro último agora, o STJ polemicamente revogou a súmula 32. Ou seja, nós voltamos a ter retroagimos. Exatamente. Nós tivemos um retrocesso muito grande. É uma decisão que para nós, estudiosos do direito previdenciário, é altamente condenável. No sentido de que uma série de trabalhadores que certamente tinham um labor exercido acima de 85 decibéis, isso já é, sim, lesivo a eles. Nós temos, por exemplo, clientes, trabalhadores, que têm audiometrias que mostram perdas auditivas nesse período, que eles estão sujeitos à intensidade acima de 85 decibéis nesse período de 97 a 2003 e que fatalmente vão perder o seu direito à aposentadoria especial. Bom, qual que é o reflexo disso, então, para aquela pessoa que almeja se aposentar por tempo na aposentadoria especial e contando com todo o seu tempo de contribuição como exposto ao agente ruído? Essa pessoa, se ela trabalhou em índice acima de 90 decibéis, ela está garantida, ela vai aposentar. Mas se ela trabalhou abaixo de 90 decibéis no período de 97 a 2003, esse período não vai ser contado como insalubre. Só o período antes de 1997 e o período depois de 2003. Ou seja, a pessoa vai ter que se aposentar por tempo de contribuição. E aí vai estar sujeito ao fator previdenciário e vai ter uma queda nos seus rendimentos. Porque na aposentadoria especial não existe fator previdenciário? Não existe fator previdenciário. É simplesmente a média das 80% maiores contribuições do segurado ao longo da sua vida previdenciária. Né? Como ele não vai completar o tempo insalubre, ele vai ter que aposentar por tempo de contribuição. Então vai se sujeitar ao fator previdenciário, então ele vai sair que todo mundo sabe que é altamente prejudicial ao trabalhador. Doutor, o Roberto das Fábricas, ele está dizendo o seguinte: trabalhei 20 anos como eletricista e tenho PPP com eletricidade acima de 250 volts. Estou afastado por auxílio-doença devido a um acidente de trabalho. Gostaria de saber se esses 9 anos que estou afastado conta para o tempo da minha aposentadoria. Olha, Roberto, se você voltar ao trabalho e fizer apenas uma contribuição, esse período conta. Né? Mas se ele não voltar, esse período não vai contar para fim de aposentadoria por tempo. Certo? O tempo de benefício por incapacidade ele só conta quando está intercalado. Ele, por si só, não conta para tempo de contribuição, para carência ou concessão de benefícios. Bom, o Paulo César, do Segredo, ele diz que tem um irmão que é aposentado por invalidez. Ele gostaria de saber se há a possibilidade dele perder essa aposentadoria. Olha, quando a gente fala na palavra aposentadoria, a gente pensa na perpetuidade do benefício, ou na eternização do benefício. A aposentadoria por invalidez, ela não é eterna. Ela, como todo benefício por incapacidade, ela a cada 2 anos deve passar por uma revisão do INSS. O INSS deve convocar
o beneficiário para fazer um exame de revisão a cada 2 anos. Infelizmente, a gente sabe muito bem que o INSS não tem material humano suficiente para poder fazer essa revisão. Então, tem pessoas que nunca fizeram essa revisão a cada 2 anos e tem pessoas que passaram mais de 5 ou 10 anos sem tê-lo feito. Mas, se eventualmente, nessa revisão, o médico do INSS, o médico perito, verificar que houve uma recuperação da capacidade laborativa, a pessoa pode perder, sim, a aposentadoria por invalidez e ser obrigada a voltar para o mercado de trabalho. Né? Porque aí nós temos o benefício de aposentadoria por invalidez, é um benefício por incapacidade para o trabalho. Se a pessoa recupera a capacidade para o trabalho, ela então tem condições de se manter e então de voltar para o mercado. Mas não devemos nos esquecer também, doutor Rafael, que o INSS é muito arbitrário com relação a essas perícias. Com certeza. Né? Então, no caso, em sendo negado, né, porque ocorre muitos casos quando ocorre essa revisão, O INSS recentemente, né, fez uma auditoria muito grande em diversos benefícios por incapacidade. Na Agência da Previdência Social de Barbacena, por exemplo, nós temos notícia de que diversos, mais de 1.000 pessoas foram auditadas, fizeram seus exames e boa parte delas perdeu o benefício de auxílio-doença. Então, essas pessoas, se elas de fato se sentem ainda incapazes ou se os médicos delas ainda atestam uma incapacidade para o trabalho, essas pessoas têm que buscar a justiça para então recuperar o seu benefício de aposentadoria por invalidez. Porque se, infelizmente, a pessoa se sujeitar à perícia do INSS dizendo que há capacidade para o trabalho, ao passo que o médico particular fala que não há, a pessoa se calar, ela simplesmente vai perder o benefício e vai voltar para o trabalho estando doente, o que não é adequado. Então, Então a pessoa tem que buscar a justiça se for o caso. Procurar um advogado. Com certeza. Né, doutor? A Adriana do Tijuco está dizendo o seguinte: sou funcionária pública municipal e já trabalhei 10 anos no regime CLT. É possível averbar esse meu tempo de CLT com meu tempo de trabalho como funcionária pública? É possível realizar a abertura de um carnê pelo INSS como autônoma? Olha, não, esse instituto que ela tá nos questionando seria o Instituto da Contagem Recíproca de Tempo de Contribuição. Há sim a possibilidade dela transplantar esse tempo de CLT dela para o regime próprio, ou vice-versa. Isso é muito comum, por exemplo, a gente vê em professores. O professor, infelizmente, não é um profissional muito remunerado, então ele, muitas das vezes, trabalha no serviço público municipal, trabalha no Estado e trabalha numa escola particular. Então, acaba que ele está vinculado a 3 regimes previdenciários diferentes. Pode ser que ele tenha 3 aposentadorias, se ele manter o seu trabalho nessas 3 atividades ao longo da sua vida previdenciária. Né? Mas se chegar em certo tempo da vida, ele se sentir cansado, ele pode fazer o transplante, né, o que a gente chama de reversão do tempo de contribuição de um regime previdenciário para o outro. Claro que a gente tem que deixar muito claro o seguinte, o tempo concomitante, ele não conta em duplicidade. Então, vamos pegar um exemplo. Se essa pessoa trabalhou em regime seletista, como professora, numa entidade privada, no ano de 2000 a 2005, e no ano de 2000 a 2012, ela trabalhou no ente público, não adianta ela querer passar o tempo seletista para o ente público, porque não vai contar em nada. Por quê? Na verdade, ela começou a trabalhar nas 2 atividades em 2000, né? E no tempo maior, que seria o tempo público, esse tempo incorpora o tempo todo seletista, certo? Então não há aí uma contagem especial do tempo, tá? Não há uma contagem fictícia, certo? Agora, ela falou que hoje está vinculada ao regime público e gostaria de fazer um carnê do INSS para continuar contribuindo. Ora, se ela hoje está no serviço público do município de São João del Rei, ela está vinculada ao INPE e fatalmente pode vir se aposentar pelo INPE. Se ela tem um tempo de CLT antes de entrar para o regime próprio do INPE e deseja fazer novas contribuições, futuramente ela pode vir usufruir de 2 aposentadorias. Né? Porque ela vai contar com o tempo seletista dela no INSS e vai acrescentar com as contribuições que ela vai fazer pelo carnê. Certo? Há uma série de servidores públicos que fazem esse tipo de contribuição para ter as 2 aposentadorias justamente em função de terem trabalhado em regime seletista antes de passar no concurso público. Que bacana. Então, nesse caso, ela pode, então, né? Pode. Contribuir com o carnê autônomo. Pode sim, pode sim. Então, vamos lá. A Maria do Matozinhos, ela diz o seguinte: trabalho em forno de padaria e gostaria de saber se tenho direito à insalubridade e se isso ajuda no meu tempo de aposentadoria. Olha, a aposentadoria fatalmente vai sofrer um acréscimo sim, se esse tempo for reconhecido como insalubridade.
Na verdade, é Maria o nome dela? Maria. Né? A Maria só vai ter o tempo dela efetivamente constatado como insalubre a partir do momento que um laudo pericial foi estabelecido, foi executado em função daquele ambiente. Ou seja, se um perito ou se um auditor do trabalho, um auditor de segurança do trabalho fizer um exame do ambiente de trabalho dela, daquele forno de padaria, se verificar aí um calor acima do tolerável, né, fatalmente ela vai ter esse tempo contado como insalubre, isso vai acrescentar no tempo de contribuição final dela para a aposentadoria. Uhum. Bom, vamos ser breves aqui nas respostas, que tem várias perguntas ainda, doutor Rafael. Vamos lá. O Francisco de Matuzins, ele diz o seguinte: a minha esposa tem angina e problema de coluna. Ela já foi internada várias vezes e não tem condições de trabalhar. Ela já fez várias perícias e não consegue aposentar. Olha, primeiramente, talvez, nós não somos médicos, né, mas talvez os problemas que ela tenha isoladamente não levem a uma incapacidade laborativa. Porém, a conjunção desses problemas pode sim levar a uma incapacidade, certo? Dependendo do estado médico dela, da documentação médica que ela tiver, ela pode sim recorrer à justiça e conseguir se aposentar por invalidez ou conseguir um auxílio-doença pela incapacidade laborativa que ela tem, pela junção dos dois problemas que ela tem. Uhum. Bom, a Cidinha do Matuzins, doutor Rafael, está agradecendo aqui o programa, dizendo que o doutor solucionou muitas dúvidas que ela tinha. Obrigado. A gente fica feliz por isso. E também está mandando um abraço para o doutor. Obrigado. Outro para você também, Cidinha. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Como eu disse, infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado e esse assunto sempre gera polêmica, né? O que nos motiva mais uma vez em trazer o doutor Rafael aqui novamente, né, doutor? É sempre um prazer, obrigado. Obrigada, doutor, né, pela participação. E muito obrigada pela sua audiência. Boa noite.